gente pode continuar praticando, seja sentado, andando na cadeira, quando a gente ouve tradução no palestra do Ajahn Chah, que está na biografia dele, está na página 658 do livro Stillness Flowing, sobre prática do Dhamma para leigos. Nós somos como um frango, isso é tudo. O frango nasce, tem pintinhos e ele passa o dia todo ciscando o chão de terra. E de noite vai dormir. De manhã levanta e começa a ciscar de novo. E de novo vai dormir de novo. Tem alguma razão, alguma direção nisso? Não. Nós somos como frangos, criaturas que não têm sabedoria. O dono vem todo dia com comida. Ele pega o frango, levanta nos seus braços e observa. O frango pensa que o dono está demonstrando afeição. Mas enquanto isso, o dono está pensando: ele está ficando pesado. Quanto será que ele está pesando agora? Será que já chegou a 2 ou 3 quilos? E o frango não tem ideia do que está acontecendo. O dono continua a trazer arroz. Comentário aqui na Tailândia: as galinhas não comem milho, elas comem arroz. E ele é feliz. E ele pensa que o dono o ama. Ele come tudo, fica gordo. E acha que está indo muito bem. Mas uma vez que o frango começa a pesar 2 ou 3 quilos, então chegou a hora de ir para o mercado. E é assim como a maior parte das pessoas vive suas vidas. Elas não veem o perigo, elas estão deludidas, tal como o frango. O dono leva o frango ao mercado, atrás de seu caminhão. E ele ainda está se cocoricando e tendo um ótimo tempo. Então o carro chega no mercado, o dono vende o frango a um proprietário chinês e o frango ele não suspeita de nada. O, o, o dono da loja é chinês, então arranca as penas do pescoço e o frango está pensando que o cara está depilando ele. O frango é tão estúpido a esse ponto. Somente quando a faca corta a sua garganta que o frango percebe: tô morto. E não vê a sua própria vida. Nós não, nós não vemos a nossa própria vida. Nós não conhecemos o remédio para nossas quelezas. No começo, no momento que ele estabeleceu o Wat Nong Papong, Luang Por começou a ensinar os leigos que suas responsabilidades não estavam confinadas a oferecer comida para a sanga e fazer mérito. Dama não é algo longe, ele diria. Não é algo que pertence somente aos monges. Dama é a verdade de todas as coisas vivas, e a liberdade do sofrimento é possível para qualquer um, leigo ou monástico, que cultive o nobre caminho óctuplo. Todos, monásticos e leigos, têm uma oportunidade igual de praticar o Dharma e refletir sobre ele. E o Dharma que os monásticos e leigos refletem é o mesmo Dharma que leva à paz pelos mesmos meios. Praticar o Dharma é fazer o melhor uso do nascimento humano, que é tão raro e precioso. Ele dizia que procrastinar nosso esforço em cultivar a mente e depois se lamentar quando nós estivermos velhos e aproximando da morte era como ser um jardineiro incompetente. Você planta feijões, melões, abóboras, vagens e por aí vai. Uma vez que elas cresçam, elas amadurecem. Então, elas apodrecem. Sabendo disso, você as colhe antes que isso aconteça. Você não faz isso? Se você quiser cozinhá-las e vendê-las e tirar algum benefício delas, você tem que fazer colhê-las na hora certa. Então, qual a utilidade de sentar e lamentar quando elas já apodreceram? Quando se aposentou, a leiga Ranjuan
uma, uma autora de alto calibre e uma uma servidora pública, deixou a vida em família e foi participar da comunidade Métis de Nompapong. Mais tarde, ela se tornou uma respeitosa professora do Dharma. A vida dela mudou depois de ouvir os ensinamentos de Lumpol. Como a maioria dos budistas, eu gostava de fazer mérito, ouvir da palestra do Dhamma, colocar comida na tigela dos monges, tomar os preceitos e todo esse tipo de coisas. E eu pensava que isso era o suficiente. Eu nunca considerei que havia algo, que alguma coisa a mais era necessária para ser um verdadeiro budista. Então eu vi Lumpol dar um Dhamma Talk pela primeira vez. E eu percebi que a coisa mais importante para um budista é treinar a sua própria mente. E fazer isso é, é cumprir o mais profundo desejo do Buda. Para a maioria dos aldeões que vinham no mosteiro toda semana, a sua prática de meditação básica era os cânticos. Muitos deles memorizavam todo o livro de cânticos e iriam fazer os cânticos em sua casa de manhã e de noite. É uma prática tranquilizante, que pode trazer alegria para a mente. E as traduções em tailandês trazem ensinamento-chave na ponta dos dedos. Mas Lumpó encorajava a praticar meditação sentada também, e cultivar um entendimento mais profundo de suas vidas. Não esqueça de meditar no mantra Budô e refletir no cabelo, pelos, unhas, dentes e pele, para ver a fragilidade e impermanência do corpo físico. Pense sobre isso, reflita sobre isso continuamente. Quando seu pensamento estiver correto, sua mente vai estar em paz. Consequências desagradáveis vão desaparecer e não vai haver sofrimento. Se o seu pensamento estiver incorreto, o sofrimento vai aumentar. Nos livros de Dharma escritos em inglês, uma distinção é feita entre a palavra em Pali Dhamma, a verdade das coisas, a verdade, os ensinamentos e as práticas que levam à realização da verdade, Dhamma em maiúscula, e Dhamma em minúscula, significando coisa. Tanto no Pali como no tailandês, não tem diferença ortográfica entre as duas, e a pronúncia é a mesma. De fato, existe uma relação orgânica entre o Dhamma, com maiúscula, e os Dhammas, em minúscula. Significa, conhecer o Dharma significa, em essência, conhecer os Dhammas, que Lumpó frequentemente referia quando ele estava tentando trazer a prática do Dharma ao nível de sua audiência e enfatizá-la de forma prática. A palavra Dhamma significa todas as coisas. Não existe nada que não seja Dhamma. Dhamma são todos os fenômenos que compõem nosso corpo e mente. O Buda nos ensinou a entender todas as coisas que estão dentro e fora de nós. A prática é o que nos possibilita. A prática que nos possibilita fazê-lo é chamada de Dhamma, com maiúscula. O entendimento desses diferentes significados da palavra exige um entendimento de nós mesmos. Não, exige que nós entendamos por conta própria. Se nós entendemos por conta própria, então nós entendemos o Dhamma, porque o Dhamma está dentro de nós. Ele disse que a prática do Dhamma consistia em desenvolver a correta relação entre os Dhammas. A natureza essencial dos Dhammas é inconstante de surgir e desaparecer. Sua natureza não é afetada, seja se um Buda for ou não iluminado. Surgir ou não iluminado. Nunca pode desaparecer do mundo, porque é como as coisas são. Dhamma não é algo que pode ser extinto. Os fatores da iluminação ainda estão presentes, e também os praticantes.
A razão porque você não está iluminado ainda é porque você ainda está muito preguiçoso na sua prática. A prática do Dhamma não é algo esotérico, algo que só pode ser apropriado para monásticos. É mais sobre desenvolver sabedoria sobre sua própria vida. Algumas vezes os leigos viriam a ele e diziam que não podiam meditar, porque eles eram analfabetos. Então o Lumpó respondia: por que você precisa ser alfabetizado? Se você colocar a mão no fogo e queimar, você coloca na água porque esfria. Você entende isso? Se você entende isso, você consegue cultivar o Dhamma. A palavra Bhavana é linguagem dos monges. Na linguagem comum, significa considerar, refletir. Simplesmente observe o que surge na sua mente. Quando surge raiva na sua mente, você está ciente dela. Quando surge cobiça, você está ciente dela. Como é estar com raiva? Como é sentir cobiça? Continue olhando para isso. O que mais você pensava que a prática do Dharma tinha a ver? Você consegue se mover e respirar. Você consegue diferenciar entre frio e quente. Você consegue a diferença entre gostar e não gostar. Então você consegue praticar o Dhamma, porque o Dhamma aparece nesse mesmo corpo e mente. Não pense que o Dhamma está muito, muito longe de nós. Ele está dentro de nós. Ele não tem nada além de nós. Olhe aqui. No momento você está feliz e no outro você está triste. Um momento você está satisfeito, no outro você não está. Então você está com raiva de uma pessoa e odiando aquela outra. Tudo isso é Dhamma. Nada pertence a nós. Mesmo nós não pertencemos a nós. No final, nós desintegramos, de acordo com a lei de impermanência. Cabelos, pelos, unhas, dentes, pele. Se você contemplar essas coisas bem, você vai vê-las na luz da verdade. Essas coisas não são nossas, porque elas não estão no nosso controle. Todo o corpo é a mesma coisa. Quando ele dói, ele dói. Quando ele quer ficar velho, ele fica velho. E quando ele quer morrer, ele morre. Ele nunca nos escuta, não tá nem aí. Quando você tem uma dor de cabeça, uma dor de estômago, alguma vez seu corpo te pediu permissão antes? Sati, trazer à mente tudo o que está acontecendo no momento. Isso Lumpó ensinou que era a prática-chave. Na vida diária, um dos aspectos mais importantes da prática de Sati era manter os preceitos no radar da consciência. O meditador tem constantemente estar ciente da presença ou ausência das impurezas em sua mente. Quando alguém perguntou se isso era possível de fazer o dia todo, ele respondeu: não só o dia todo, mas até a sua morte. Somente um dia é muito pouco tempo. Enquanto você estiver respirando, você tem que estar ciente. Uma mulher reclamou que ela tinha muitas tarefas e que ela não tinha tempo para praticar sati também. Então ele disse: essa é a sua tarefa. Manter sati é uma tarefa. Pessoas com sati desempenham suas tarefas bem. Você perde seu sati por 2 minutos. Você está louca por 2 minutos, por 1 minuto. Não, se você perde seu sati por 2 minutos, você está louco por 2 minutos. Se você perde por 1 minuto, você está louco por 1 minuto. Não falar palavras grosseiras. Isso é uma prática de sati. Você tem que estar ciente de o que é sati e como ela funciona. O que você pensa de causar dano aos outros? Seu pensamento está incorreto? Esteja ciente disso. Os outros não podem ver a sua mente, mas você pode. Com sati englobando sua mente, com sila, com concentração e sabedoria vão surgir. Olhe para isso. Quando você vai dizer algo, sati é como
É como ter alguém dizendo. É como ter alguém dizendo as consequências de suas palavras. E se você está se repetindo ou não. Quando você não tem isso, quando você não sabe o que fazer, Sati vai saber o que fazer. Atana Kodayatanan. Você deve admoestar a si mesmo. É assim que você vai ser seu próprio refúgio. De outra forma, se você pensar que você gostaria de fazer algo que não é correto, você tem que olhar de um lado para o outro. Se sua mãe não está por perto, seu pai não está por perto, não tem nenhum professor, ninguém pode te ver. E então você vai lá e faz. Uma pessoa que pensa assim já é muito má. Você faz algo ruim simplesmente porque ninguém pode te ver. Mas e você mesmo? Você não é alguém? Você não pode se ver? Acha que consegue fazer algo ruim sem você mesmo ver? Lumpó resumiu: com constante sati, tudo é dama. Se você conhecer o dama, não é possível mentir para si mesmo e para os outros. Olhar na mente, constantemente monitorando o que está causando sofrimento. Tem que ter algum tipo de desejo ou apego na mente para sofrimento surgir. É muito simples. Olhe onde você está apegado. Onde tem muito sofrimento, onde tem muita felicidade. Ali está o erro. O erro é tomar posse do estado mental. Explorando onde a mente se encalha, sati surge. Se você tiver sati constante em toda postura, você vai saber o que é certo e errado. Você vai saber o que é prazer e dor. E quando você souber o que essas coisas são, você vai saber como lidar com elas, de forma com que elas não causem sofrimento. É assim que eu faço as pessoas aprenderem sobre Samadhi. Quando for hora de sentar, sente por um período razoável de tempo. Isso não está errado. Saiba o que é meditação sentada. O que tem a ver com a meditação sentada. Mas cultivar Samadhi não é apenas sentar. Você deve permitir experienciar as coisas e passar as experiências para a contemplação. Então, o que você pode saber através da contemplação? Vai saber que isso é impermanente, insatisfatório e não eu. Nada é fixo. Isso é belo, eu realmente gosto disso. Você se alerta. Isso vai mudar. Eu não gosto realmente disso. Diga a si mesmo. Isso pode mudar, não pode? Isso sempre está correto. É, não há dúvidas a respeito disso. Mas, mas quando nós vamos em direção às coisas, eu vou fazer isso. Parece que a mente pula e vai direto no impulso. Por mais que a gente goste de algo, nós devemos lembrar que gostar muda. Você come algumas comidas. Nossa, que delícia, eu amo essa comida. Como você se sente a respeito? Você deve refletir que essa sensação não é algo certo, não é algo permanente. Você quer saber como essa coisa não é algo permanente? Então, como a sua comida favorita todo dia, todo santo dia. E não muito tempo você vai estar contemplando, contemplando não, você vai estar reclamando que essa comida não tem gosto nenhum. Tente. Então você vai procurar algo mais. E aí você não. E também não vai ser certo. Então você tem que parar e contemplar. Tudo é como essa respiração. Tem que ter a inspiração e tem que ter a expiração. A natureza da respiração é mudar. Tudo existe por causa do processo de mudança. A natureza incerta de nossas vidas.
e a importância de fazer o melhor uso do tempo que temos era um tema central do ensinamento de Lumpó. A morte pode vir a qualquer momento. Lumpó diria que recusar-se a enfrentar essa verdade da nossa morte inevitável. Se fizermos isso, nós não vamos ver o quão importante é abandonar as qualidades ruins e cultivar as boas. Cultivar a mente é de importância vital, porque no momento da morte é a bondade que nós acumulamos, o mérito que vai nos fornecer algum refúgio verdadeiro. Riqueza e propriedade, todas as coisas vão estar separadas de nós, mas as coisas que construímos na mente não vão. Se a sua mente é má, ela vai seguir o caminho do mal. Se a sua mente for boa, ela vai seguir um bom caminho. As suas posses não podem fazê-lo bom ou mal. Somente sua mente pode fazê-lo. Entenda esse ponto. Pessoas sábias preparam-se não somente para a morte física, mas também para as pequenas mortes. A separação daqueles que amamos, refletindo nessas verdades da vida de novo e de novo. Tal como lutadores de boxe, treinando para uma luta, esmurrando sacos de areia. Se eles nunca tivessem treinado, ou nunca tivessem dado um murro no saco de areia, ou chutado, então, quando eles subissem no ringue, eles seriam nocauteados de cara. Quando a sua saúde, ou a do seu filho, quando a sua saúde vai embora, ou seu filho morre, ou sua riqueza é perdida, então tudo que você vai ser capaz de fazer é chorar. Porque você não estaria preparado para isso. Você seria como um lutador de boxe que não treinou. Você deve continuar treinando a si mesmo, com as verdades da impermanência, sofrimento e não eu. Constantemente reflita no Dhamma. Então, se algo acontecer, você vai reconhecer que é somente uma expressão dessas coisas. Impermanência, sofrimento e não eu. Você não vai sofrer muito, porque você já vê aquilo como é. Prepare-se. Você pode fazer a sua experiência ser diferente. Se você tivesse que subir no ringue agora, você seria nocauteado de novo. Então, pare e treine. Não diria que as perdas podem ser suportadas sem lágrimas e pesar quando elas são vistas na perspectiva de ganhar treinamento, na perspectiva de uma mente treinada. Quando a mente desenvolveu a visão correta, ela tem um refúgio interno e ela não adiciona dor desnecessária à perda. Mas, geralmente, quando há incêndios e enchentes, você permite a sua mente a queimar e inundar também. Quando alguém morre, você morre junto. Se for assim, você não tem nenhum refúgio ali. Em outra ocasião, ele comparou a percepção da impermanência com ver um copo como já estando quebrado. Ele diria que o Buda podia ver o copo quebrado, enquanto o copo ainda não estava quebrado. Qualquer um que pudesse ver que o copo já estaria quebrado, não se apegaria a ele, porque reconheceria que aquele copo não quebrado é apenas uma configuração temporária dos seus elementos, que um dia iriam se separar. Todas as coisas podem ser olhadas da mesma forma. E tendo em mente sua inevitável destruição, incluindo do corpo físico, isso não significa que, estando destinados à morte, o corpo é inútil, que as pessoas poderiam cometer suicídio. Isso significa que a gente tem que fazer um bom uso enquanto ele tem condições de ser usado. A sabedoria do suficiente. Lumpó falava aos seus discípulos leigos sêniores que se tornavam desencorajados e deprimidos
por sua inabilidade de lembrar das palavras dos cânticos ou aprender novos cânticos. Lompo dizia que a perda de memória não era um obstáculo à prática do Dhamma, porque tinha muito mais Dhamma do que cânticos. Na vida diária, Dhamma podia ser encontrado procurando no lugar correto em qualquer situação. Quando você está comendo, você tem que fazer como é que chama? A colherada de arroz do tamanho certo para que você possa mastigar de forma conveniente. Isso é Dhamma. Se a colher é muito pequena, tal como uma semente de maçã, ou grande como um ovo de galinha, então não está no tamanho certo. E isso não seria Dhamma. É a mesma coisa quando você está fazendo um vestido ou um par de calças. Tem que ser do tamanho correto para quem vai vestir. Se for pequeno demais, eles não conseguem vestir. Se for muito grande, parece ridículo. As roupas que você veste para o mosteiro, se elas estão limpas e sem buracos, então tá certo. Se você for pobre e tem dificuldade de encontrar dinheiro para comprar roupas caras, peraí. Se for pobre e tem dificuldades para obter dinheiro e for comprar roupas caras, além da sua entrada, isso vai levar a dificuldades. Proteja sua mente de desejo excessivo por coisas que você não precisa e que não tem necessidade. Siga seus desejos de maneira apropriada. Quando você obter o que quer, não tem necessidade de ficar muito feliz a respeito disso. E quando você perder algo, não fique muito triste. Não permita que a sua mente seja carregada por formas, sons, odores, sabores e sensações táteis. Saiba que todas as coisas entrando na mente estão tornando essa mente cega. Todas as coisas que deixam a mente cega, perturbada, então use todos os meios necessários para expulsá-las para fora. Isso é o significado de praticar o Dharma. A mente é o mais importante. Haja bem e fale bem. Agir bem e falar bem depende da mente. Ações inábeis e discurso inábil depende da mente. É lá que nós devemos treinar. Em sentar e andar em meditação. Em refletir na nossa experiência. Tudo o que há. Ou tudo o que é. Uma das características mais interessantes das palestras de Luang Por era o uso de palavras do dia a dia para referir-se a pontos profundos do Dharma. Uma dessas frases era, em tailandês, man qualquer não é, que significa é, tudo o que é. É uma das frases simples que é difícil de traduzir. Quando você vamos ver se eu consigo traduzir aqui. To deflate of é usada quando a gente está exagerando uma situação e tá querendo desvalorizar a situação. Tipo, a gente dá muita importância para uma situação, mas a gente está querendo. A gente fala uma situação que a gente está enfatizando demais para uma pessoa, e alguém está querendo, tipo, colocar para baixo a situação no sentido de que, não, isso não é tão importante assim. Em inglês, a expressão mais similar seria so what? Tipo, não, então o que você vai fazer a respeito disso? Ou talvez em português, imagino que, tipo, talvez chorar sobre leite derramado, não sei, tem que ver mais um pouco de contexto aqui. Então,
o Adriano já estava dando um ensinamento abreviado que a gente pode usar na nossa vida diária. Recite internamente. Isso é tudo que há. Essa frase é o suficiente para reduzir o seu sofrimento. Tudo vai nos deixar morrer de nós. Não importa quão nobre e bom, belo ou feio essas coisas podem ser, mas todas são partes do mundo. Você vai ter que deixá-las para trás quando morrer. Não se apegue a elas. Você tem uma responsabilidade, então a cumpra. Se a sua responsabilidade ganhar a vida para prover sua família, então vá em frente. Faça o suficiente para viver, para comer. Seja contente com o que você pode fazer, seja pouco ou seja muito. Mas se você não for bem-sucedido, tenha paz com sua falha, então tente de novo. Qualquer seja o caso, isso é tudo que há. Ou that's all it is. É sempre apropriado. O sofrimento vai naturalmente recuar. Isso significa viver com sabedoria. Quando você pega as coisas e reflete sobre elas, através dessa frase, tudo se torna dama. Essas palavras podem ser usadas como uma ferramenta. That's all it is. É tipo, é o que eu tenho, né? Tipo, em português talvez dê pra trazer assim, né? Tipo, é o que eu tenho, né? Tipo, se a pessoa ganha bem, não ganha. É o salário que eu tenho, tipo, é o que eu ganho, é o que eu tenho, é o meu mérito. Talvez dê pra traduzir dessa forma. Meditação. Uns 5 anos atrás, ou antes de terminar sua carreira de ensino, Lumpó deu uma palestra aos leigos no dia de Uposta, noite de Uposta. Era uma palestra sobre o tópico de Bhavana, cultivo mental, que resumia muito do seu ensinamento da prática do Dhamma. Bhavana, ou cultivo, significa a ação de criar ou melhorar. Qualquer esforço em criar ou desenvolver bondade e sabedoria era Bhavana. De fato, generosidade e conduta virtuosa deveriam ser vistos como formas de Bhavana. Ao praticar generosidade, ao manter os preceitos, tem que haver Dhamma presente em cada momento. Mesmo quando você dá um punhado de arroz, ou um par de calças, ou uma pequena quantidade de algo, você fica feliz, porque você deu um presente que pertencia a você, sem nenhuma transação financeira envolvida. E depois que o presente é dado, tanto você como a pessoa que recebe fica contente. Esses sentimentos não existiam antes. A criação desses sentimentos é chamado de cultivo mental. Os benefícios da generosidade não, não acabam com o ato em si. Ele também incentivava a sua audiência a praticar a meditação de lembrar-se da generosidade. Chaganusati. Significa trazer à mente as ações bondosas do passado, grandes ou pequenas. Grande alegria pode surgir na mente e suprimir os obstáculos e trazer uma mente calma e sábia. Cultivar o Dharma é algo que deve ser carregado em cada postura. Na vida diária, o ênfase é em refletir na experiência na luz do Dharma. Quando você está trabalhando ou fazendo uma boa ação, o que quer que esteja fazendo, cultive o Dharma através de refletir no que está acontecendo. Cultivo não significa somente sentar. Ficar de pé pode ser cultivo. Andar pode ser cultivo. Andar e deitar pode ser cultivo. Em cada postura, tente fazer seu pensamento, tente corrigir seu pensamento. Lumpó usava a palavra tukton, que significa correto, para significar correto, em conformidade com a natureza das coisas. Tukton era uma palavra importante para ele. Em uma ocasião, ele resumiu o ensinamento do Buda como o Dhamma da corretude, corrigindo nossos pensamentos. Ele não estava necessariamente apontando
para o cultivo de certos tipos de pensamentos específicos, mas sim para cultivar pensamentos que eram livres de impurezas, pensamentos que levavam em conta as realidades da impermanência, sofrimento e não eu. Não causar dano aos outros e a si mesmo, fazendo o que é benéfico, fazendo somente o que é correto, falando corretamente, pensando corretamente. Todo tipo de corretude são um mérito que surge de Bhavana. Esse esforço de cultivar o Dharma, através de olhar nossa experiência com o olho da sabedoria, é traduzido como contemplação. Em tailandês, a palavra é picharana, que significa investigação da realidade. Ele apontava à sua audiência que a força da contemplação não é esotérica. Todo mundo possui a capacidade em algum nível e pode usá-la na vida diária. A ausência dela pode causar dificuldades. Vender, comprar, trocar, tudo quer que você esteja fazendo. Você tem que cultivar, você tem que refletir, você tem que considerar. O seu salário é de quanto? O seu gasto é de quanto? Você tem que fazer isso primeiro, então fazer aquilo, você tem que planejar coisas. Tudo isso é Bhavana. Bhavana correto traz conforto e faz a mente ficar lúcida e calma. Todos, seja no vilarejo ou no mosteiro, onde quer que você esteja, se tiver o entendimento correto das coisas, então é Bhavana. A habilidade de considerar as coisas com uma mente clara, não sendo arrastado por emoções negativas ou consumido pelo medo. Ele deu um exemplo de cultivo de sabedoria na vida diária, refletindo na experiência. Uma vez eu escutei que a Ajahn Buddhadasa estava dando uma palestra no rádio, numa rádio. Ele disse que quando ele era criança, ele tinha medo de fantasmas. Ele iria levar o gado de manhã e retornar de noite. No caminho de volta para casa, ele ia passar por um cemitério. E então teria medo. Então subiria nas costas, na garupa de um búfalo. Os búfalos continuavam ruminando grama indiferentemente. Um dia ele sentou na garupa do búfalo e pensou sobre isso. Esse búfalo é melhor que eu. Ele não tem medo de fantasma. Ele está aqui comendo sua grama feliz e eu aqui estou sentado nas costas dele com medo, totalmente com medo. E à medida que ele considerou isso, ele viu que o medo surgia do pensar. É um fenômeno condicionado. Usando sabedoria na vida diária, ele explicou, é a habilidade de reconhecer e refletir na impermanência da nossa experiência. A pessoa sábia toma que nada é garantido, nada é certo. Os tolos assumem que amanhã vai ser mais ou menos o mesmo dia que hoje e mais ou menos a mesma pessoa ao longo de sua vida. E elas são negligentes com relação à verdade das coisas, sem perspectiva. São arrastadas em qualquer estado presente, qualquer coisa que aconteça. Riqueza, reputação, fama, sucesso, nenhuma dessas coisas, se ganhada de forma honesta, é ruim em si mesma. O problema surge quando as pessoas se identificam com isso demais. Isso é uma forma de intoxicação. Não fique bêbado nessas coisas. Você consegue ficar rico, então fique rico. Você não consegue manter sua riqueza e se torna pobre, então seja pobre. Mas não fique bêbado nisso. Não fique bêbado na sua pobreza, não fique bêbado na sua riqueza. Se você estiver sofrendo, não fique bêbado no seu sofrimento. Se você estiver feliz, não fique bêbado na sua felicidade. Se você estiver jovem, não fique bêbado na juventude. Se estiver velho, não fique bêbado na velhice. Isso é negligência. Recusar-se a enfrentar as verdades básicas da vida. Que todos os seres estão no caminho da velhice e morte. Alimenta um orgulho e arrogância que está no centro do sofrimento humano. Lumpó
Comparou relacionamentos com uma estrada e disse que problemas surgem no momento que as pessoas ficam perdidas em visões de eu. Nesse mosteiro, nesse salão de dama, se alguém pensa, eu sou melhor do que você, ou eu sou mais estúpido do que você, ou eu sou mais inteligente do que você, ou você não é como eu, e assim por diante. Então, está comparando com uma estrada. Então, buracos e lombadas aparecem na estrada. Quando ninguém diz nada. Quando qualquer um dessas pessoas diz algo ou faz algo, então cada um vai ficar olhando para o outro com desconfiança. Mas o Buda, que refletir constantemente nos ensinamentos do Buda, vai nos lembrar da nossa humanidade comum e vai relaxar nossas ansiedades e apegos. Ele dizia à sua audiência que apesar de todas as pessoas estarem sentadas ouvindo sua palestra, só havia uma coisa realmente acontecendo: o processo incansável e sem dono de mudança. Ele disse que o ensinamento Ele disse que o ensinamento de que nós não podemos encontrar nada sólido no nosso corpo e mente e que nós não, o corpo e a mente não realmente nos pertencem, é difícil de tomar, de aceitar. As pessoas sem sem muita sati, ouvindo essas palavras, ficam irritadas e reclamam que as palestras do Dhamma são ofensivas ou duras ou desagradáveis. Quando eu digo, reflita nisso, você nasceu para morrer. A vida é incerta. É ainda pior. As pessoas se levantam e vão embora. Elas não conseguem aguentar isso. Elas, elas pensam que você está falando sobre coisas não auspiciosas. Coisas nascem e coisas morrem. Quanto mais as pessoas escutam, mais elas assustadas ficam. Elas não querem escutar e vão embora. Mas as verdades da vida são irrefutáveis. E é sábio olhar para elas e refletir. O Buda ensinou a cultivar. Todos estamos no mesmo barco. Ricos ou pobres, vamos nascer, envelhecer, adoecer e morrer de forma similar. Quando você permanecer nessa reflexão do Dhamma, então sua mente vai encontrar consistência onde quer que vá. Mas Lumpó também notava que a maioria das pessoas não aplicava suas mentes dessa forma. Elas se apegam a coisas até que elas sofram e ficam arrastadas por tal sofrimento sem perceber o que está acontecendo. Ele retornava ao tema de seu ensinamento, mais do que qualquer outra técnica de meditação. Bhavana não significa ficar de pernas cruzadas ou de olhos fechados. Algumas pessoas vêm ao mosteiro todo dia, vêm no posto e praticam meditação. Mas assim que elas chegam em casa, elas jogam tudo fora. Elas brigam com a esposa, com os filhos, brigam com os vizinhos, brigam com todo mundo, pensando que agora elas não estão mais meditando. Quando elas meditam, elas fecham os olhos e fazem mérito. Mas quando elas param de meditar, o mérito não vai com elas. Elas somente pegam o demérito. Elas não têm nenhuma resiliência. Elas não estão praticando o Dhamma. De verdade, prática pode ser feita em qualquer lugar, no mosteiro ou fora dele. É como estudar uma boa escola. Quando você aprendeu a ler na escola, você pode ler em casa, nos campos e na floresta. Você pode ler em grupo ou pode ler sozinho. Quando você sabe ler, você não tem que correr na escola todo dia. Você pode ler onde quer que quiser. A definição de não pode alguém que sabe cultivar era: quando você tem sabedoria, seja que você estiver no campo ou na floresta,
ou em um pequeno grupo, ou um grupo grande ou pequeno. Se você for elogiado ou criticado, você tem que ter constante ciência do que está acontecendo. Isso significa ser um cultivador. Você tem que conhecer a natureza de todos os estados mentais. Quando você faz isso, você é alguém que sabe Bhavanar. Você tem um objeto único. Aqui Lumpó está usando o termo objeto único de uma forma inusitada. Esse objeto único, Ekagata Aramana, geralmente é usado no contexto de Samadhi. Aqui Lumpó explica como não envolvimento, não enroscamento. Não tem enroscamento com nenhum objeto, porque a mente não se apega à experiência como eu, ou pertencente a um eu. A mente permanece focada na natureza das coisas, Anicca, Dukkha e Anatta. É abandonar o apego aos fenômenos e ver através de sua natureza real, que é a natureza verdadeira do cultivo. De pé, você tem que ser um cultivador. Andando, você tem que ser um cultivador. Sentado, você tem que ser um cultivador. Deitado, você tem que ser um cultivador. A razão por que o cultivo tem que ser praticado em todas as posturas é porque a morte pode ocorrer em qualquer postura. O cultivo é uma preparação para a morte. Se você somente cultiva em uma postura, o que vai acontecer se sua morte se aproximar quando você estiver em uma outra postura? O mesmo argumento se aplica com relação ao surgimento das impurezas na mente. Você já teve raiva? Já teve raiva deitado? Ou somente tem raiva quando você fecha os olhos? Se você somente vai depender da sua prática sentada, então como que você vai cultivar? Cultivo significa estar ciente do que está acontecendo. O Buda nos ensinou a ter sati e consciência, sabedoria, sermos circunspectos enquanto estamos falando, andando, de pé ou deitado. Ser capazes de ver os estados contaminados e não contaminados. Isso significa cultivo. Você tem constante presença mental, então nada pode te afetar de forma diversa. A mente está constantemente suave e tranquila. A mente está em seu estado normal. No final de sua carreira de ensino, Lumpó leu e ficou impressionado com as novas publicações em tailandês dos mestres zen chineses, tal como Huang Po. E isso aparentemente ficou aparente, talvez, com a forma como ele começou a falar a distinção entre a mente e os objetos mentais. Ele começou a falar em termos como mente original, não como uma posição filosófica, mas como meios hábeis de se olhar e contemplar. No final da palestra, Lompo enfatizava que as pessoas cometiam um erro em reclamar que a sua mente estava num turbilhão. Ele dizia que não tem nada errado com a mente. A mente está naturalmente em paz. É as quilesas, desejo, que é o problema. Você tem que separar os dois. É tal como folhas na floresta. Normalmente, as folhas estão paradas. Mas quando o vento as balança, quando elas balançam, o que causou o balanço? É porque o vento está soprando. Se não tem vento, as folhas permanecem no seu estado parado. A nossa mente original é da mesma forma, naturalmente pacífica e limpa. O que balança é uma mente falsa, constantemente arrastada pelo vento do desejo, arrastando entre prazer e dor. Não é a mente em si que está balançando. Lembre desse ponto. Quando sua mente ficar cheia e confusa, lembre do que eu estou te dizendo. Isso não é a sua mente. A sua mente está livre de tudo isso. Sua natureza é pura e limpa. Essa é uma mente falsa, uma mente não treinada. Vá e pense sobre isso.
Quando você souber discriminar isso, então você vai saber discriminar isso na sua prática do Dhamma. Não observe qualquer outra coisa em sua mente. Lumpó dizia que a prática do Dhamma significava buscar o estado natural, original da mente. Quando isso era reconhecido, então nada podia mais agitá-la. Muitas pessoas abandonavam o cultivo porque elas pensavam que suas mentes eram muito cheias e confusas. Então era vital saber que suas mentes nunca foram turbulentas. A turbulência eram as quelesas. A prática começou e terminou na mente. Não era uma questão de começar com generosidade e preceitos e gradualmente ir para a meditação. Manter os 5 preceitos era necessário para manter a mente livre de perturbações. Mas o trabalho interno também é vital. Se você alcançar esse estado em que a mente está no estado normal, não haverá muita coisa para te perturbar, tal como as folhas num lugar sem vento. Tome isso como seu dever de casa. Olhe na mente. Continue removendo o que não é bom, até que você chegue na folha que nenhum vento sopra. Alcance a mente pura. O Buda disse que ali mesmo, está o caminho para a liberdade do sofrimento. No final da palestra, Lumpó deu um, deu um puxão de diligência. A vida é curta e incerta. Não desperdice o pouco de tempo que você tem. Os dias e noites estão passando constantemente. Agora mesmo, o que você está fazendo? O Buda chacoalhava as pessoas assim. E elas estão indiferentes, elas não sentem nada. Os dias e noites estão passando, nunca ficando mais lento. O que você está fazendo? O que você está fazendo com a sua vida? Continue perguntando. As pessoas ordinárias ouvem e não se movem. Mas as pessoas que têm párame ouvem e pensam: nossa, o que eu estou fazendo? Estou em sofrimento? Estou feliz? Quais são as causas internas da minha felicidade? O que eu tenho que adicionar? Isso é como você deveria estar pensando. Você tem que praticar o Dharma para poder conhecer a natureza da sua própria mente.